E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar em mais uma videoaula aqui, onde nós vamos tratar do conceito de arcos côncavos. Pessoal, na aula passada nós já falamos de arcos côncavos, sua definição, suas extensões. Agora, nós vamos praticar, vamos resolver bastantes exercícios para colocar em prática tudo que já vimos até então. Perfeito? Uma boa aula para vocês e vamos lá. Então, pessoal, o primeiro conceito que nós precisamos entender é o seguinte. Como é resolução de exercícios, nós vamos resolver das nossas apostilas o exercício 39 e o 40, onde que me diz o seguinte, ó, obtenha a primeira determinação positiva de cada arco a seguir e represente cada arco. Então, pessoal, nós temos aqui ó, o arco de 750 graus. Se você parar para analisar, é um arco muito longo, né? Alguns alunos até tiveram dúvida, professor, como que eu vou representar um arco de 750 graus, sendo que a circunferência possui apenas 360? Mas aí, pessoal, nós vemos com o conceito de volta, né? A cada 360 graus percorrido, nós temos uma volta na circunferência. Então, a forma correta de se fazer, basicamente, é nós descobrirmos quantas voltas este arco deu na circunferência. Para isso, nós vamos dividir 750 por 360. Efetuando a divisão, pessoal, tem o seguinte, ó, eu coloco 2 aqui, né? Eu tenho 720, sobra para mim 30 graus. Perceba que eu tenho, então, 2 voltas na circunferência e 30 graus. Tudo bem? Se você tentar fazer essa divisão pela calculadora, você não vai obter êxito. Por quê? Se você dividir 750 por 360, você obterá 2,08. Ou seja, professor, mas o que significa? 0,8 significaria o que representa 8% do total da circunferência. Então, o método certo de você fazer essa conta, para encontrar o valor que você precisa, basicamente você vai dividir isso manualmente. E o que sobrar aqui, ó, divisão por inteiros, né? O que sobrar aqui é o que você tem. Perfeito, pessoal? De uma forma mais organizada, ó, efetuando a divisão, nós teremos isso, né? 2 voltas e 30 graus. Aí você vai representar este arco de 750 da seguinte forma, ó, apenas com 30 graus. Lembrando que ele pode partir aqui ó, do ponto A até a extremidade P. Então, os 750 graus seria 2 voltas, ela foi uma vez, 2 e parou em 30 graus. Tudo bem? Nós vimos também um conceito na aula passada de expressão geral dos arcos côncavos, onde aqui eu coloco a primeira determinação positiva, que é o valor que nós acabamos de encontrar, né? Mais, aqui, pessoal, o número de voltas vezes o ângulo de uma volta. Então, a representação correta seria essa aqui. Beleza, pessoal? Dando continuidade, ó, eu tenho o seguinte. No meu caso do exercício B, perceba que foi me dado, em vez de ângulo ou de graus, foi me dada a medida do arco em radianos. Existem 2 formas de fazer. Eu posso fazer transformando para graus ou posso fazer por radianos. Eu vou fazer primeiramente transformando para graus para ver como que é feito. Ó, primeiro passo, pessoal, então para me transformar para grau, basta eu substituir o π por 180. Ficando assim, né? Ó, 44 vezes 180 dividido por 3. Aí, pessoal, significa que esse arco do exercício acima, ele foi produzido através do grau 2.640 graus. Um ângulo bem extenso, né? Agora, precisamos saber quantas voltas esse ângulo deu na circunferência para a gente determinar a primeira determinação positiva deste arco. Sendo assim, ó, eu dividindo ele por 360, eu obtenho o seguinte, ó, que ele tem 7 voltas. Ou seja, quando eu efetuo essa divisão aqui, ó, 740 dividido por 360, eu vou ter 7 voltas
E o resto que eu obter aqui é igual a 120 graus. Então, são 7 voltas e 120 graus a mais aí das 7 voltas. Ou seja, quem é a minha primeira determinação positiva? É o 120. E o 120, ó, ele seria representado desta forma no exercício. Então, ó, o ângulo de 120 graus. Essa é a minha primeira determinação positiva do ângulo representado por este arco. Se eu desejar colocar essa resolução, até colocar um pouquinho aqui, para baixo. Pessoal, se eu quiser colocar como expressão geral, ó, fica basicamente assim. A expressão geral aqui ficaria 120, que é a minha primeira determinação positiva, mais 7, que é o número de voltas, vezes 360. Eu disse, a princípio, que eu posso representar de duas formas. Eu posso representar, fazer o cálculo por graus, mas também posso fazer por radianos, ó, que basicamente eu vou buscar um valor mais próximo de 44, divisível por 3, que me resulte em um número par, ou seja, ó, falando aqui seria mais fácil. 42, exemplo, 42 é divisível por 3. Então, eu vou fatorar 44π sobre 3 por 42π sobre 3 mais 2π sobre 3. Beleza? Fazendo isso, ó, eu vou poder efetuar essa divisão aqui, ou simplificar essa parte. 42 dividido por 3 são 14. Então, eu tenho 14π mais 2π sobre 3. Observe que a cada duas voltas, a cada uma volta, eu gasto 2π. Correto? Sendo assim, se eu tenho 14π, eu dei 7 voltas, mais sobre um arco para mim de 2π sobre 3. Perceba que 2π sobre 3, ao transformar para graus, ó, eu tenho 2 vezes 180 sobre 3. 2 vezes 180, 360, dividido por 3, 120. Ou seja, a mesma resposta, ó, que nós tínhamos chegado aqui. Existem essas duas formas de fazer. A forma que você escolher, que você se achar mais adequado, fique à vontade na resolução. Tudo bem? Próximo exercício. Nosso próximo exercício faz o seguinte: obtenha a primeira determinação positiva de cada arco a seguir e represente cada arco. Só o enunciado é o mesmo. E nós temos aqui C e D. Perceba que tanto quanto a C e a D são negativos. Aí o aluno, meu Deus, mas como que eu vou calcular um ângulo negativo? Pessoal, nós sabemos que no ciclo trigonométrico, esse sinal positivo e negativo, ele só faz menção ao posicionamento do ângulo dentro da circunferência. Ou seja, sempre que ele assume esta posição, sempre que eu começo a medir o ângulo assim, ele é positivo. E sempre que eu faço essa medida aqui, ó, eu tenho que ele é negativo. Tá bem? Então, quando eu falo aqui do ângulo de 3.960, nada mais é do que eu partindo a minha medida, os meus 3.960 graus, dessa posição, ou nesse sentido. Você vai seguir o sentido contrário. Tudo bem, pessoal? Então, ó, o primeiro passo é achar a primeira determinação positiva. Para isso, eu vou dividir 3.960 por 60. Quando eu efetuo essa divisão, eu tenho 11 voltas, detalhe, ó, 11 voltas negativa. Por quê, pessoal? Ó, nada mais é que isso aqui, ó. Ela está seguindo esse sentido aqui, ó. Ela foi seguindo esse sentido. Deu 11 voltas nesse sentido. Então, o detalhe também é que aqui, ó, foi inteiro, ou seja, não teve resto. Aí um aluno perguntou, professor, mas e aí, quando está inteiro, como é que a gente faz? Simples. O seu ângulo vai ser representado em 0 graus. Não gasta preocupar, pode ficar tranquilo. Está aqui, ó, a representação. As voltas foram inteiras. Tudo bem? Então, ó, temos a representação gráfica e temos também a primeira determinação positiva do nosso ângulo. Continuando, a letra D, nós temos aqui a medida de arco, mas essa também é negativa. Vou transformar, primeiramente, para
ângulos. Transformando ela para a medida de graus, ó, eu tenho 71 vezes 180 sobre 3, obtive esse resultado. Agora eu vou dividir por 360 para obter o meu número de voltas. Beleza, pessoal? Ó, dividindo por 360, eu tive 11 voltas e me sobrou ainda menos 300 graus. É importante a gente entender esse sinal, pessoal. Quando eu falo que sobrou menos 300 graus, significa que ó, eu parti com o meu ângulo aqui, ó, ele veio até aqui quase, ó. Não, foi muito, né? Vamos apagar um pouco aqui. Ó, ele veio aproximadamente até aqui, ó. Ele passa aqui e vem até aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Lembrando que ele está no sentido contrário, ó. O meu ângulo é esse aqui, ó. Menos 300 graus. Ele quase completou mais uma volta, só que o sentido é negativo, porque o arco, ó, ele parte do negativo. Aí, muito aluno bom talvez vai errar e falar assim, então a primeira determinação positiva é menos 300, pessoal? Não, não é. Determinação ela tem que ser positiva. Na aula passada nós vimos o conceito de positivo e de negativo. Para uma determinação ser positiva, ó, eu preciso entender o cômodo dela na parte positiva, ou seja, partindo do zero aqui, ó, para cima. Tudo bem? Então, eu tenho que minha determinação positiva será de 60 graus. Eu representei 30 aqui, ó, mas você entende comigo que eu tinha 300? Quanto que falta para 360? 60. Então, essa aqui é a minha representação positiva. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Detalhe, eu até representei aqui, o exercício não pediu, mas a expressão geral dos arcos côncavos. Como que ficaria a letra C? Ficaria dessa forma. Qualquer dúvida, pessoal, estamos à disposição aí, tá? Continuando, o exercício número 43. Determine o seno e o cosseno de cada arco a seguir. E, em seguida, represente graficamente estes valores. Ó, eu tenho aqui o ângulo de 1.200 graus. Professor, mas e aí? Como é que vai ser o seno desse negócio? Pessoal, o primeiro passo é nós entendermos quem é a primeira determinação positiva. Porque quando você encontra a determinação positiva, ela terá o mesmo seno e o mesmo cosseno do arco, ou do ângulo completo. Perfeito? Então, ó, encontrando a primeira determinação positiva aqui, ó, eu tenho 1.200 dividido por 360, eu encontrei 3 voltas, sobrou para mim ainda o ângulo de 120 graus. Ou seja, ó, eu parti de forma positiva, parti nesse sentido aqui, ó. Fiz 3 voltas, 1, 2, 3, e ainda me sobrou, ó, 120 graus. Tranquilo? Então, continuando aqui, a partir do momento que eu encontrei isso, eu tenho que o meu ângulo de 20 graus, 120 graus, o seno e o cosseno dele terá as mesmas características que o de 1.200. Então, basta eu calcular o seno e o cosseno de 120. Para calcular o seno e o cosseno de 120, eu vou precisar de 3 regrinhas. Como eu vou ter que fazer a redução para o primeiro quadrante, primeira regrinha, segunda, terceira. Eu quero redução de quadrantes, eu vou usar o meu bom e velho, vou usar a caneta aqui para ficar mais didático, FPF, ou seja, fui para a feira. Aqui eu vou usar, para me representar o sinal do seno, aqui o do cosseno. Seno é rostinho em pé, cosseno, rostinho deitado. Então, pessoal, ó, cosseno de 120. Primeira coisa que eu preciso é determinar quem é 120 lá no primeiro quadrante. Para me fazer isso, eu vou para a regrinha, fui para a feira. Ou seja, esse Fzinho aqui, ó, ele vai estar me determinando para o que eu devo fazer, qual o cálculo que eu vou fazer para encontrar o ângulo que me representa aqui no meu primeiro quadrante. O F significa falta. De 120, quanto que falta para 180? Exatamente, 60.
Então, o meu ângulo semelhante ali, ó, simétrico, será 60 graus. Então, é cosseno de 60 e seno de 60. Só que quando eu faço essa redução, é de suma importância que também se faça a comparação dos sinais. Ó, primeiramente, no cosseno. Eu passei do segundo quadrante para o primeiro. Do segundo para o primeiro, ó, o segundo é negativo, o primeiro é positivo. Como houve essa inversão de sinais, no cosseno aqui também tem que ter o sinal invertido. O valor absoluto será o mesmo. O valor do cosseno de 60 será o mesmo, só que será negativo. Já no seno, ó, isso não ocorre. O seno ele sai do segundo quadrante e vai para o primeiro, mas ambos aqui são positivos. Então, o seno fica positivo. Resolvendo aqui, ó, cosseno de 60, nós sabemos que é meio. Esse menos aqui vem seguido por causa da inversão. E já o seno de 120 é o seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, aqui nós calculamos o nosso seno e o nosso cosseno, basicamente, de um ângulo gigantesco, um arco muito grande, mas encontrando a sua primeira determinação positiva. O exercício número 43b me traz um arco, me pede a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, vou transformar esse arco para graus. Ó, no lugar do π eu adicionei 180, efetuei a multiplicação, encontrei aqui que o arco 59π sobre 6 foi produzido pelo ângulo de 1770 graus. Sendo assim, agora eu vou descobrir quantas voltas esse arco deu. Dividindo por 360, ó, eu encontrei 4 voltas e 330 graus. Detalhe, pessoal, reforço aqui com vocês que não adianta você bater isso na calculadora. A calculadora ela vai fracionar o seu número. Você não precisa fracionar. No momento aqui, ó, você vai apenas entender quanto que sobrou dessa divisão. Então, reforço. A melhor forma de você fazer isso é manualmente. Tranquilo? Então, ó, 330 é a minha primeira determinação positiva. Com isso, contudo, sendo ela a minha primeira determinação positiva, ó, um segundo que minha caneta saiu. Eu digo a vocês o seguinte, sendo ela a minha primeira determinação positiva, eu vou calcular seno e cosseno de quê? De 330. Quem é o seno? Quem é o cosseno de 330? Fazendo o cálculo aqui, ó, eu preciso daquelas mesmas 3 regrinhas. Vou até fazer aqui, ó, F, P, F. 330 não está aqui? Ó, esse é o meu ângulo de 330. Eu quero entender ele lá no meu segundo quadrante. 330 é o daqui, ó. Quanto que falta para ele chegar em 180? Em 360? Seria 30, né? Como falta 30, o seu arco simétrico lá no primeiro quadrante também será de 30. Ou seja, o que eu busco aqui então é o seno e o cosseno de 30. Só que, dentro disso, eu preciso entender também, fazer o estudo dos sinais. Ó, seno, cosseno. Cosseno aqui e o seno. Ó, eu estou transferindo do quarto quadrante para o primeiro. No seno houve inversão, ou seja, aqui vai ter um sinal de menos, seno de 30. E no cosseno não houve inversão. Ó, eu parti do 4 para os primeiros, sem inversão, então cosseno de 30. Como queria demonstrar, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 é o mesmo meio, só que adicionado de um sinal negativo. Tranquilo, pessoal? Fizemos o cálculo deles, então. Tem também, ó, a letra C. Essa letra C aí, mesmo procedimento, pessoal, bem tranquilo, ó. Primeiro eu encontro o meu ângulo. Qual foi o ângulo? Foi esse aqui, ó. Esse aqui que produziu esse arco. Beleza. Depois que eu achei ele,
Observe o que eu vou fazer. Dividir por 360 para descobrir quantas voltas ele deu. Ó, ele deu 16 voltas e me sobrou a minha primeira determinação positiva do ângulo ou do arco, 120 graus. Beleza? Então, eu vou procurar o cosseno e o seno de 120. Nós já fizemos numa atividade anterior, né, pessoal? Quando a gente faz do seno e cosseno, é o mesmo que do 60. O cosseno, ele muda porque o cosseno aqui é mais e aqui é menos, né? Como houve essa troca aqui, o sinal tem que ser negativo. Já no seno, não há inversão. Por quê? No seno, ó, o segundo e o primeiro quadrante são positivos. Então, ó, continua positivo. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Exercício 43D. Pessoal, aqui nós temos um ângulo negativo, mas é a mesma coisa. Esse negativo aqui, como eu já disse, como já foi comentado, ele vai mudar aí só o posicionamento do seu arco, para que lado que ele iniciou, ou seja, ele parte no sentido contrário. Efetuando a divisão aí, ó, eu encontro o número de voltas que ele teve, que é muito importante, ó. Ele deu 13 voltas partindo daqui e ainda adquiriu 30 graus. Aí muitas pessoas falam, então, professor, peraí, se ele adquiriu 30 graus aqui ainda da outra volta, significa que a primeira determinação positiva é 30. Não, não é. Perceba que nós estamos trabalhando com ele negativo. Então, ó, graficamente, o 30 graus que sobrou para ele, ó, ele está aqui embaixo. Não é positivo. É 30 graus o quê? Negativo. Então, nós precisamos encontrar a determinação positiva. A determinação positiva é o que falta aqui, ó, ele completar os seus 360 graus, ou seja, 330, né? Beleza, pessoal? Muito cuidado com esses detalhes, tá? São fundamentais aí na resolução dos exercícios. Buscando o cosseno de 330 e o seno de 330, como ele está aqui no quarto quadrante, falta para ele 30 graus, ou seja, o simétrico dele no primeiro quadrante é o ângulo de 30. Conforme pode ser visto aqui, ó. Como no cosseno aqui é positivo e aqui também é positivo, não houve inversão de sinal. Tivemos raiz de 3 sobre 2 e no seno já houve inversão, ó, porque no seno aqui é positivo e aqui é negativo. Quando eu estou transferindo do quarto para o segundo, para o primeiro, há uma inversão no sinal. Então, seno de meio é o seno de 30 é meio, mas aí com sinal negativo. Por fim, a letra E, pessoal, é um arco negativo também. Primeiro passo, eu vou transferir ele para graus. Transferir para graus. Encontrei 2025. Lembrando que, uma vez que o meu arco é negativo, o meu ângulo também é. O número de voltas também pode ser representado negativo, para te garantir que foi aqui, ó, foi para esse lado, você não esquecer mesmo. E por fim, ó, eu encontrei o meu ângulo. É minha primeira determinação positiva? Não é. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó, eu estou partindo da parte negativa. Eu tenho menos 225. Ou seja, eu venho aqui, ó, 90, 180, ó, menos 225. Significa que este ângulo aqui, ó, ele vai ter o caráter de menos 225. Eu preciso saber a determinação positiva dele. A determinação positiva vai estar aqui, ó. É o quanto que falta para 360. Se quiser efetuar a conta, ó, você vai ter 5, 3 e 1, ou seja, 135. A primeira determinação positiva deste arco é 135 graus. Isso pode ser percebido aqui, ó. Então, eu tenho cosseno de 135 e seno de 135. Ele está no segundo quadrante, preciso entender quanto que falta para 180. Para 180, falta, exatamente, 45. Se falta 45, eu tenho que, aqui será cosseno e seno de 45.
Fazendo o estudo de sinais, o cosseno vai alterar o seu valor, porque aqui no cosseno é negativo e aqui é positivo, ou seja, transferindo do segundo para o primeiro há uma inversão de valores, e já no seno não há inversão de valores, porque ambos aqui são positivos. Então, ficou com o valor absoluto mesmo, diferenciando o sinal. Pessoal, detalhe, uma coisa que é interessante a gente estar frisando aí, exemplo, pessoal, mas por que o cosseno de 135 graus é negativo? Simplesmente pelo fato que a projeção dele está representada na parte negativa de x. Por isso, o cosseno ele adquire esse valor negativo. Continuando, pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo muito bacana. Vou puxar aqui, aqui no cantinho aí. Isso. Pessoal, é um exercício de Enem. Vamos lá. Nos X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir fazer esse feito. Uau, hein? Bacana. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, que no caso corresponde a... Opa. Então, 900 graus responde o quê? Para ilustrar o exercício, eu trouxe essa imagem aqui. Essa manobra de 900 graus ela é feita assim, ó. O skatista sobe, ele vai com a energia que ele adquiriu na descida, ele sobe, e quando ele chega, ele vai e faz uma pirueta no ar, ele roda no ar. E o interessante é que ele roda 900 graus. Para andar de skate é necessário saber aí a extensão dos arcos. Então, peraí, quantas voltas ele deu? Então, pessoal, como é de costume nosso, nós vamos partir do seguinte, ó. Nós vamos dividir 900 por 360. Efetuando essa divisão, nós vamos descobrir quantas voltas ele deu. Ó, tem 2 vezes 360, 720. Sobrou para mim aqui, ó, 180 graus. Então, ele deu 2 voltas e a primeira determinação positiva dele é 180 graus. Ou seja, esse aqui, ó, é a determinação positiva do ângulo de 900. Representando de uma forma mais elegante, ó, nós temos aí, ó, 900, 2 voltas e 180. Só que 180 representa o quê? 180 representa meia volta. Isso mesmo. Não é meia volta, ó. 361 era meia. Então, nós podemos concluir que é 2 voltas e meia. Letra D. Beleza? Exercício de número 67 é da Universidade Federal do Grande Dourado, lá no Mato Grosso do Sul, pessoal. Vamos ver o exercício. Um dispositivo mecânico pode girar no sentido horário e anti-horário. E um contador registra o ângulo em graus que mede quanto o dispositivo girou em relação ao ponto de partida. Se o contador marca um ângulo de 5.000 graus negativos, o ângulo positivo correspondente nem era para ter essa solução aqui, né, pessoal? Eu queria debater antes. Mas tá. Vamos lá. Perceba comigo. Eu tenho 5.000 graus. Se você bater de cara 5.000, pessoa, sei, é fácil. Eu tenho que dividir 5.000 por 360. Beleza. Para você encontrar quem é a primeira determinação positiva deste ângulo. Só que tem uma pegadinha que é 5.000 graus negativos. Ou seja, é menos 5.000 graus. Ou, em outras palavras, é 5.000 graus partidos daqui, ó. Então, cuidado para não errar isso aí, meus amigos. Então, ó, sendo assim, deixa eu só fazer é isso. É o 5.000 dividido por, 360 aqui, tá, pessoal? Um errinho de digitação. 360. Fazendo essa divisão, descobrimos que esse dispositivo mecânico, ele deu 13 voltas seguindo esse sentido e ainda sobrou um ângulo de 320 graus. Ou seja, aqui que é a hora da atenção, pessoal. Aí o aluno corre lá e vê esse 320 aqui, ó, e acertei, letra B. Não. Calma, frieza.
seja tranquilo, seja pacificador. Olha para você ver. Como o meu grau é negativo, 320 é negativo. Eu preciso encontrar quanto que falta. Ó, 320 está aqui, ó. Eu quero saber quem? A positiva. Se eu quero saber a positiva, então, perceba o seguinte, eu quero saber este trechinho aqui, ó. Quanto que mede isso aqui? Quer dizer, quanto que falta de 360 para 320? Ou seja, o ângulo de 40 graus. Resposta certa também é a letra D. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês nas videoaulas. Queria desejar a vocês bons estudos. Qualquer coisa que vocês precisarem aí na resolução dos exercícios, eu estou à disposição de vocês. Tudo bem? Um grande abraço e até mais.